E valendo, né? Boa tarde a todos. Professora Juliana aqui. Estou gravando essa aula. Hoje continuamos com a função afim, né? Mas com alguns assuntos um pouco mais específicos da função afim. Quais são eles? Vamos lá. Primeiramente, né? Só para lembrar que nós estamos ainda trabalhando com a função afim, né? Aquela que segue o modelito AX mais B, né? E hoje a gente vai entender e aprender a responder a seguinte pergunta: como determinar a função, tá? Quando a questão pede para a gente determinar a função, como que eu determino, né? Determinar a função afim significa que você deve encontrar A e B, tá? Quando a questão não informa, né, de uma maneira explícita, os valores de A e B, e aí você vai ter que dar um jeito de descobrir, tá? Então, hoje a gente vai entender como que eu posso descobrir, encontrar esses valores, tá bom? Como determinar a função. Nós temos basicamente dois tipos de questão, ou dois tipos, né, de métodos para achar a função. Primeiro é quando eu tenho o gráfico, tá? Primeiro, a partir do gráfico, tá? Como que eu determino a função a partir do gráfico? Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar aqui pra gente um gráfico bonitinho. E desse gráfico nós vamos dar um jeito de achar a função, tá? A ideia é essa. Então, só um instante que eu vou desenhar o gráfico aqui para vocês. Espera aí, só o último ajuste. E, ó, num passe de mágica, eu desenhei o gráfico, tá vendo? Essa professora tá toda malandra, né? Tá toda espertinha. Claro, gente. Vamos economizar um tempinho aqui, tá bom? Então, desenhei o gráfico, tá? Quero saber qual é a função desse gráfico. Beleza? Você vai olhar isso aqui, ó. Qual é a lei desse gráfico? Qual é a função desse gráfico? Beleza? Qual é a fórmula do gráfico? Essa é a ideia, tá? Aí eu já vou pedir de início para vocês identificarem para mim onde esse gráfico corta o eixo Y. Primeiro, a gente já está vendo que ele é crescente, né? Tá, esse é o primeiro ponto. É um gráfico, é uma reta crescente. Tá, ok, belezinha. Então o A vai ser positivo, né? Onde essa reta corta o eixo Y? Diz aí para mim. Pode falar, se sentir à vontade, ou pode colocar no chat também. Isso, corta o eixo Y do 2, né? O que isso significa? Significa que o B é 2. Olha que beleza, já achei o B. Entendeu? Tá vendo? Só falta o A. Como que eu vou descobrir o A? Para descobrir o A, nós vamos fazer uma substituição, tá? Presta atenção. Cortou o eixo X no menos 2, certo? Cortou o eixo X no menos 2. Isso significa que o menos 2 é o zero da função. Ou seja, quando o X é menos 2, o Y é zero. Até porque no plano cartesiano, este é o ponto menos 2 no X e zero do Y, né? Esse é o ponto menos 2, zero. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse ponto na fórmula da função. Qual é a função afim? A função afim é AX mais B. F de x igual a AX mais B, né? Y é igual a AX mais B. A única diferença é que eu vou colocar o Y depois
só para facilitar esse cálculo, tá bom? O y normalmente vem antes, eu tô colocando depois. Não vai fazer diferença e, na verdade, vai facilitar a nossa vida para esse cálculo aqui, tá? Eu vou fazer uma substituição. Eu vou substituir o ponto menos 2, 0 nessa função, tá? Nessa formulinha aqui. É como se isso fosse uma fórmula, tá bom? Eu conheço o A? Não. Eu vou substituir o x por menos 2, ok? E o y por 0. Eu substituí o ponto menos 2, 0. E o b, pelo gráfico, nós já vimos que o b é 2. Pensa, isso é uma fórmula, como se fosse física, né? Joga na fórmula tudo que você conhece. O x eu estou trocando por menos 2, o y eu estou trocando por 0, e o b é 2, porque eu consegui identificar isso no gráfico, tá? Então é só resolver a equação, olha que simples. A vezes menos 2 é menos 2A. Menos 2A mais 2 é igual a 0. Passo o 2 para o outro lado, negativo. Menos 2A é igual a Professora, menos sobe um pouco a 2. folha. Vou subir. Multiplica toda a equação por menos 1, beleza? 2A igual a 2. A é igual a 2 dividido por 2, que é 1. Ok? Então, descobrimos que o A vale 1. Então, qual vai ser a lei da função? Se eu acabei de saber que o A é 1. A lei da função é f de x igual a ax mais b, não é? 1x mais 2. Porque o A é 1 e o B é 2. E aí a gente coloca direto no formato que vai aparecer nas questões. 1x não tem. É Sobe um pouco, simplesmente, professora. é simplesmente x mais 2. Oi, o que foi? É que não tá aparecendo. Ah, você tá com a tela do celular virada? Sim, Ah, tá bom. É x mais 2. Beleza? Pegou agora aí? Agora melhorou? sim. Tá bom. Então, Professora, descobrimos a função a partir do gráfico. Este gráfico representa a função f de x igual a x mais 2. O a é 1, pra o mim b é também não tá 2. aparecendo, O professora. b, oi, oi. Gente, vocês estão, a tela do celular de vocês está virada mesmo? Pra mim tá aparecendo tranquilo aqui. Tá, não tá? Tá. Beleza. Mas eu vou subir mais um pouquinho, tá bom? E, se Professora, for no computador, deixa o chat fechado também, que melhora. Se por acaso for no computador, tá bom? Então, voltando. O B conseguimos saber direto pelo gráfico, né? Que é o ponto de corte com o eixo Y, onde corta o Y, tá? E o A, para saber o A, nós fizemos a substituição do ponto menos 2, 0, beleza? Substituindo o ponto menos 2, 0 nesta fórmula da função afim, conseguimos saber que o A vale 1, então a função é 1x mais 2, ou seja, simplesmente x mais 2, tá bom? Vocês vão encontrar aí, provavelmente, na internet, outros vídeos, enfim, uma outra forma de calcular o A, que é eu pegar esse triângulo aqui, eu pegar a variação em Y, que é 2, e dividir pela variação em X, que é 2 também. 2 dividido por 2 dá 1. O A é 1. Ué, professor, é bem mais fácil. Por que você não está fazendo assim? Porque eu já percebi aí, nesses, todos esses anos que eu trabalhei com a primeira série, eu já percebi que os alunos têm uma dificuldade inicial de fazer essa interpretação gráfica, de identificar o triângulo, de saber que essa distância aqui é 2, não é menos 2, porque eu estou falando da distância, de entender que
o resultado vai ter que ser positivo quando for crescente e negativo quando decrescente. Entende? Então, eu já percebi que, pelo menos nesse primeiro momento, funciona melhor a substituição, mesmo que dê mais trabalho, tá? Então, tô só me justificando, porque se você encontrar explicação em outro vídeo aí na internet e tal, eu tô explicando dessa forma por esse motivo, que eu já percebi, né, que de início a gente começa com essa parte aqui que é mais trabalhosa, mas que o aluno consegue compreender melhor. Depois a gente vai avançando para essa outra alternativa que eu mencionei, tá bom? Então, descobrimos a função a partir do gráfico. Tenho outros exemplos também, tá? Vou fazer outro exemplinho aqui, ó. Vou desenhar outro gráfico e aí a gente vai entendendo aqui essa história, o que eu estou explicando para vocês, tá bom? Então, ó, o segundo exemplinho aqui, já desenhei o meu gráfico, tá? Quero descobrir qual a função deste gráfico, tá bom? Identifica aí para mim qual vai ser o valor de B. Identifique qual vai ser o valor de B. E aí? Consegue? Onde corta o eixo Y, né? Essa é a pergunta. Rebeca, não é, tá? Zero? É o 3? Zero, zero, zero. Não sei se quem foi que falou, acho que foi a Nicole, né? É zero. É onde corta, tá? Eu tenho esse 3 aqui do Y, mas não cortou aqui, cortou aqui, tá bom? Nesse caso em específico, o B é zero e o zero da função também é zero, tá? Coincide os dois. Mas beleza, o mais importante aqui é a gente já identificar que o B vai ser zero, tá bom? Para achar o A, eu vou fazer a substituição desse ponto aqui, ó. Esse ponto, dessa vez, ele não é zero da função, né? Esse é o ponto menos 1, 3, ok? E esta função é decrescente. Função decrescente. Ou seja, o A vai ter que ser negativo. Quando a gente calcular aqui, o resultado do A vai ter que ser negativo, tá? Então, eu vou fazer a substituição na nossa formulinha, entre aspas, da função afim, né? AX mais B igual a Y. A, eu tô substituindo o ponto menos 1, 3. O X é menos 1 e o Y é 3. E o B é zero. Pelo gráfico, identificamos que o B é zero. Só resolver essa equaçãozinha aqui. A vezes menos 1 é menos A. Menos A mais zero é igual a 3. O zero não faz diferença, menos A é igual a 3. Multiplica a equação toda por menos 1, né? Menos A vira A e 3 vira menos 3. Então, o A é menos 3. Opa, confere, ele tinha que ser negativo mesmo, porque a reta é decrescente. Tá bom? Menos 1 e 3, porque esse é o ponto aqui, ó. Olha o tracejadozinho aqui, ó. É menos 1 no X e 3 no Y. É o ponto menos 1, 3. Ponto do plano cartesiano. Professora, Tá? Diga. Entendeu? Alguém ia perguntar? Depois. como Ah, minha internet tá ruim, fico saindo e voltando, a senhora pode. ixi, tá bem ruim mesmo, que tá cortando até A sua minha fala. internet tá ruim, então eu fico Diga. saindo e voltando. Aí eu não tô Hum. acompanhando, é porque eu tô escrevendo aqui no caderno. Escreve no chat, mas eu vou repetir essa última parte aqui, tá bom? Vou repetir esse último gráfico, tá? A ideia é a seguinte, ó, eu tenho essa reta decrescente, né? Então o A vai ser negativo, só que ainda não conhecemos o valor do A, tá? Cortou o eixo Y no zero, ou seja, o B vai ser zero, tá bom? O B é o ponto de corte com o eixo Y. E, além disso, eu tenho essa informação aqui, ó.
A reta passa pelo ponto menos 1, 3. Tá vendo, ó? É o pontinho menos 1, 3. Eu vou substituir esse ponto na formulinha da função afim. A x mais b é igual a y. O x é menos 1 e o y é 3. Além disso, já sabemos pelo gráfico que o b é 0. Tá bom? Então, resolvendo essa equaçãozinha aqui, a vezes menos 1 é menos a mais 0 é igual a 3, descobrimos que o a é menos 3. Beleza? Se o a é menos 3 e o b é 0, qual é a lei da função? A lei da função vai ser f de x igual a menos 3x mais 0. É ax mais b, né? Ou simplesmente, o mais 0 a gente não precisa colocar. Simplesmente f de x igual a menos 3x. Beleza? Professora, posso colocar o mais 0? Tá errado? Não, não tá errado se colocar. Não precisa, não tem problema, tá? Só que o que aparece nas questões é isso aqui. Quando é 0, não coloca, tá bom? Mas se colocar, não tá errado. Não se preocupe. Beleza? Então, identificamos que a lei dessa função aqui, que a função desse gráfico é menos 3x. Lembrando que a pergunta inicial, ó, como determinar a função, determinar uma função significa determinar a fórmula, né? Eu estou perguntando qual é a fórmula dessa reta. E a fórmula tem que ter o x. Eu não quero. Não é igual quando a gente resolve a equação e acha. Encontrei x igual a 10, x igual a 2. Não, a gente não tem um número como resposta. A gente tem uma fórmula como resposta, tá? Isso que é determinar a lei da função. Beleza? Terceiro exemplo, tá? Para a gente fechar essa parte de gráfico e treinar muito bem. Depois eu vou passar exercícios para vocês, tá bom? Vou passar daqui a pouquinho o exercício do livro. Terceiro exemplo, terceiro gráfico vai ser esse aqui, ó. Que é outra reta, vou anotar aqui, outra reta decrescente. Beleza? Vou fazer a pergunta direta, na lata. Quanto vale o B dessa vez? Quanto vale o B? 3. Opa, boa. O B vai ser 3, que é onde cortou o eixo Y, tá? E o A? Não sei. Não tem como responder de imediato assim, não. O A, não. O B, tudo bem. Mas o A a gente tem que calcular, tá? Eu vou pegar dessa vez esse ponto aqui, ó, que é o zero da função, é o ponto 2, 0. Beleza? Aqui, ó, é o ponto 2, 0. O x é 2, né? E o y é 0. E essa é a configuração do plano cartesiano. Quando o ponto está no eixo, né? Se está no eixo x, é porque o y vale 0. Até porque esse é o zero da função, né? Cortou aqui no eixo x, aqui é o zero da função. Quando o x é 2, o y dá 0. Se a gente substituir o x por 2, tem que dar 0. Então, eu vou fazer a substituição desse ponto na formulinha ax mais b igual a y, né? Eu vou substituir o ponto 2, 0. No lugar de x, eu vou trocar por 2. E no lugar de y, vai ser 0. Sendo que o b, pelo gráfico, identificamos que o b é 3. Resolve a equação, tá? A vezes 2 é 2a. 2a mais 3 igual a 0. Passo 3 para cá negativo. 2a é igual a menos 3. A é igual a menos 3 sobre 2. Beleza? Se o A é menos 3 sobre 2 e o B é 3, qual é a função? A função vai ser f de x igual a x mais b. Tá vendo? A, que é menos 3 sobre 2, e B, que é 3. Esta é a função do terceiro gráfico. Beleza? Lembrando, determinar a função significa qual é a fórmula dessa reta. A fórmula vai precisar do x, né? Não é simplesmente um valor.
numérico, né? É uma fórmula. A gente descobriu que a fórmula é esta, tá? Calculando o valor de A e vendo aqui o valor de B pelo gráfico. Beleza? Só voltando, a outra forma que eu tinha comentado de achar o valor de A é, por exemplo, nesse gráfico aqui, é identificar esse triângulo aqui, ó, tá vendo? A variação em Y foi 3 e a variação em X foi 1. 3 sobre 1 dá 3. Como é decrescente, tem que ser menos 3, né? Mas eu já, de novo, já percebi, já identifiquei que não é fácil para o aluno da primeira série identificar nesse primeiro momento toda essa configuração gráfica, né? Entender que aqui a variação foi 3, entender que aqui a variação foi 1. Enfim, mas fiquem à vontade se vocês conseguirem resolver dessa forma também, não tem problema, tá? Aqui, ó, no terceiro, eu pegaria 3 dividido por 2. 3 sobre 2. Como é decrescente, tem que ser menos 3 sobre 2. Tá bom? Mas, enfim, eu acho que a substituição, pelo menos por enquanto, vai trazer mais segurança. Bom, descobrimos a função a partir do gráfico, tá? Agora, vamos entender, estudar agora como descobrir a função a partir de 2 pontos, ok? Como que a gente descobre a função a partir de 2 pontos? Como assim? A questão pede para você achar a função tal que f de 1 igual a menos 2 e f de 5 igual a 10, ok? Qual a lei da função tal que f de 1 igual a menos 2 e f de 5 igual a 10? Por que eu chamo isso de 2 pontos? Porque quando eu falo que f de 1 igual a menos 2, significa que quando eu substituo o x por 1, o resultado é menos 2. Ou seja, esse é o ponto 1 menos 2. Quando o x é 1, o y é menos 2. Beleza? E quando eu digo que f de 5 é igual a 10, eu tenho o ponto 5, 10. Porque quando o x é 5, o y dá 10. Beleza? Como que eu determino a função a partir de 2 pontos? Aqui no gráfico, nós fizemos uma substituição, né, para achar o A. Nesse caso, por quê? Porque foi fácil dizer, foi fácil identificar o B. Nesse caso, a gente não tem nem o A e nem o B. Então, eu vou precisar fazer não apenas uma substituição, mas 2 substituições, tá? A primeira substituição, ó, AX mais B é igual a Y, né? Eu vou trocar o x por 1 e o y por menos 2. A vezes 1 mais b é igual a menos 2. Dessa vez, nós não conhecemos o b, né? A vezes 1 é a mais b igual a menos 2. Beleza. Segunda substituição. AX mais b igual a y. Vou trocar o x por 5, a vezes 5. Mais b, não sei o b, igual a y, que é 10. A vezes 5 é 5a. 5a mais b é igual a 10. Beleza? Então, substituindo esses 2 pontos, é possível chegar nesse sistema. Ó, primeira equação, a mais b igual a menos 2. Segunda equação, 5a mais b igual a 10. Sistema de equações do primeiro grau. Eita, tem que lembrar como é que resolve. Aqui eu tenho A e B. Como é que resolve? O objetivo é eliminar ou A ou B, né? Para ajudar a resolução. Temos vários métodos, os principais, o método da substituição, o método da adição. Aqui eu vou usar o método da adição, tá? Porque para esse caso específico da função afim, sempre vai funcionar se a gente multiplicar alguma equação por menos 1, tá? Porque o objetivo é cancelar ou A ou B. Se eu quiser cancelar o A,
eu multiplicaria a equação inteira por menos 5. Porque menos 5A mais 5A, aí zera o A, né? Aqui eu vou multiplicar por menos 1 para cancelar o B, beleza? Porque, pois é, Giovana, vai ter que lembrar. A gente vai revisar essa parte de sistemas em PD. Só que vai demorar um pouquinho ainda, tá bom? Para a gente começar essa revisão. Então, por enquanto, para essa parte da função afim, pode usar a estratégia de multiplicar por menos 1, tá bom? Porque aqui vai funcionar. E depois a gente revisa todos os métodos direitinho. Eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1. A vira menos A, B vira menos B, e menos 2 fica mais 2. A segunda equação é só repetir. Repete a segunda equação. Aí eu faço a adição das duas equações. 5A menos A dá 4A. B menos B zerou o B. E 10 mais 2, 12. 4A igual a 12. A é igual a 12 dividido por 4. A é igual a 3. Beleza? Descobri o A. E agora, o B, como é que eu faço? Escolhe uma das duas equações para jogar o valor de A que agora você conhece. Vou escolher a primeira, que está mais fácil. A mais B é igual a menos 2. Se o A é 3, então 3 mais B é igual a menos 2. B é igual, passo 3 subtraindo. Menos 2, menos 3. B é igual a menos 5. Ufa, agora sim, pronto. O A vale 3, o B menos 5, qual a função? F de x igual a 3x menos 5. Beleza? Então, esta é a função, tá? Esse método aqui também funciona para o gráfico quando o gráfico não indica onde corta o eixo y, né? Quando você não consegue saber de imediato qual o valor de b. Então, quando não dá para descobrir imediatamente o valor de b, você pode pegar dois pontos do gráfico e fazer as duas substituições. A grande questão é que as duas substituições criam um sistema que você vai ter que lembrar como que resolve esse sistema, tá? Por enquanto, ó, multiplicar alguma das duas equações por menos 1 sempre vai funcionar para essa situação aqui, tá bom? Então, descobrimos que a função é a função tal que f de 1 é igual a menos 2 e f de 5 igual a 10 é a função f de x igual a 3x menos 5. Você pode, inclusive, conferir. Se eu substituir o x por 1, vai dar menos 2? Vamos ver. 3 vezes 1, 3. Menos 5, menos 2. Beleza. E se eu substituir o x por 5, vai dar 10? Vamos ver. 3 vezes 5, 15. 15 menos 5, 10. Opa, tá certinho. É essa função mesmo. Tá bom? Entendido? É isto, tá? Por isso que eu falei que a substituição aqui é até interessante por conta desse segundo caso. Belezinha, pessoal? Essa parte aí da equação vai cair na prova? Sim. Nossa. Tá bom? Aqui de fazer a substituição, tá? Só que, na verdade, dessa vez a prova vai ser de marcar, então fica mais tranquilo nesse sentido, né? Mas sim, temos essa cobrança. E aí, o que eu tô fazendo? Eu vou postar essa foto para vocês agora, e junto com a foto, eu tô indicando lá 3 questõezinhas para vocês exercitarem essa parte, tá bom? 3 questõezinhas direto do livro. Eu vou interromper a gravação rapidinho. Vou interromper a gravação, tá? Porque essas coisas a gente não precisa jogar lá no YouTube, tá bom? E